Bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente. Abriu mão da primeira fala, mas depois ela vai falar. Depois fala, né? Isso. É um prazer estar presente aqui para fazer uma discussão tão séria que envolve o nosso país, que é justamente o momento em que se discute o envelhecimento de todas as nações do globo. E a preparação que o Brasil vem fazendo para que o brasileiro também, ao envelhecer, possa ter uma vida saudável. Que a gente acredita que as atitudes tomadas no presente não caminham nessa direção de um envelhecimento saudável. Se encaminha para uma direção totalmente contrária àquilo que se fala. Então, a gente se preocupa muito com isso, e a minha fala, inicialmente, seria dar, assim, uma panorâmica geral, mais ou menos. A título só de esclarecimento, senador, eu quero dizer o seguinte: hoje nós convivemos com uma dívida de mais de 3 trilhões de reais, dívida feita, e só de juros dessa dívida ultrapassa 163 bilhões de reais anual, né, comendo aí quase que 45% do PIB de todas as nossas riquezas. E esse valor só de pagamento de juros, esses 163 bilhões, pelas informações que a gente tem, ainda não é a totalização, porque uma parte ainda é rolada para poder cumprir os compromissos externos. E esse valor de juros, ele é um pouquinho inferior ao que se aplica hoje na saúde e na educação. E por que eu falo isso aqui? Eu falo isso porque nós não podemos isolar determinadas parcelas da população brasileira, ou então somente pensar de um modo de olhar só o problema do aposentado. Mas eu acho que aí está o grande problema do aposentado, nasce aí, nesse endividamento que a gente não sabe aonde vai parar. Chegamos a pensar até que esse endividamento brasileiro vai levar o Brasil daqui a poucos anos a ser uma Espanha, a ser uma Grécia, né? Porque daqui a pouco tudo que se paga de imposto nesse país, de contribuições sociais, vai ser desviada para pagar dívida e juros. E eu não posso concordar que o Brasil, nossas autoridades façam isso, justamente prejudicando a terceira idade, né? Então, eu não concordo quando o governo fala assim: eu não tenho dinheiro mais para pagar os aposentados. Por quê? Porque não é o governo que paga os aposentados, na realidade. Quem paga os aposentados é a sociedade brasileira. O artigo 194, 195 da Constituição é claro. Ela criou aquela gama de fontes de recursos para que o governo tivesse esse dinheiro para pagar. E, ao mesmo tempo que esses artigos criaram a fonte de recursos, e aí vem outro problema que aflige os aposentados brasileiros, é que consta lá na Constituição, no artigo 195 da Constituição, que esses recursos colhidos, arrecadados da sociedade brasileira, seria administrado de forma quadripartite. E hoje nós temos uma administração unilateral, ditatorial do governo. Nós não temos a administração quadripartite. Não há interesse do governo, justamente porque ele tem a liberdade de pegar esses recursos e desviar como ele quiser, como ele quer. Então, eu lembro aqui, inclusive, senador, o caso da CPMF, que foi criada com toda a pompa, né, pelo ex-ministro Jatene, para atender a saúde do Brasil. E quando ficou na administração do governo federal, a saúde pouco viu desse dinheiro. Está acontecendo a mesma coisa com os aposentados hoje. Nós temos a administração, nós temos a Anfip, né, que nos fornece os dados, que mostra claramente que o orçamento da Seguridade Social é altamente superavitário, chegando a dar superávit acima de 70 bilhões de reais. E o governo vem sempre na tecla dizendo que não há recurso, por isso não pode corrigir monetariamente os benefícios previdenciários, como deveria ser.
é onde acontece que quem se aposentou com 4, 5 salários, hoje está ganhando já beirando a um salário mínimo. E tudo isso, senador, é em virtude de que a casa que legisla, ela não vem legislando corretamente. Ela não regulou ainda esse artigo 6º, inciso 6º do 195, que cria a administração quadripartite dos recursos. Então, o Legislativo também leva a culpa no cartório. Não é só o Executivo que tem culpa disso. Só para vocês terem uma ideia, pelos cálculos da Anfip, da promulgação da Constituição de 88 até 2011, foram desviados do orçamento da Seguridade Social 547 bilhões de reais para outros fins que não fosse saúde, assistência e previdência. E se a gente retroagir no tempo, para não ficar só neste governo, se a gente retroagir mais ainda e mais para trás, nós teremos outros desvios que já somam mais de 450 bilhões de reais. Se nós somarmos esses dois números, nós teremos quase que 1 trilhão de reais desviados daquele capital que era para ser investido na previdência, na saúde e na assistência, na Seguridade Social. Esses números estão lá, publicados no site da Anfip, para todo mundo ver, para todo mundo fazer essa conta. Então, a gente fala assim, é superavitário o orçamento. E eu digo para vocês, esse é o problema dos aposentados. É esse superávit da Seguridade Social que faz com que o Executivo cresça o olho e a sua necessidade de pagar juro, porque nós temos aquela dívida que eu falei no começo, de quase 3,5 trilhões de reais, e o governo não se vê como pagar esses juros, fazer investimento, inclusive, então ele vai se apropriando do recurso que não é dele, o recurso é do trabalhador brasileiro, porque o trabalhador é que paga, para poder pagar essa dívida. Então, é mais fácil para o governo penalizar os idosos, dizendo que não há recurso, que não vai pagar a aposentadoria, e para poder pagar isso aí. Só um minutinho. Eu queria pedir para a assessoria, hoje é segunda-feira, as outras salas estão vazias, se eles podem conseguir algumas cadeiras, porque são todas pessoas idosas, para que todos podem ficar sentados aqui dentro desta sala. Eu peço aí para o Roberto, ver para o pessoal, para conseguir algumas cadeiras mais aí. Mais umas 20 cadeiras, acho que resolve. Ok? E eu convido o Arthur para que ele assuma aqui a mesa nesse momento, já que a doutora Aline prefere ficar no plenário para poder, então, participar dos debates. Foi iniciativa da própria doutora Aline. O doutor Arthur, então, assume aqui e volta a palavra para o Alcides. Mas é bacana a gente ver, né, senador, o aposentado lotando o plenário. Tudo bem, mas... O COBAP presente aqui, não? Acreditando que é através de um diálogo aberto, franco, que a gente vai resolver o nosso problema. Que nós não podemos mais aceitar mentiras vindas do governo. Estava dizendo, então, que com esses desvios que é feito dos recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social, o governo penaliza principalmente a parcela da sociedade que já trabalhou, já contribuiu, já se encontra num momento em que ela precisa usufruir daquilo que ela depositou no fundo da Seguridade Social. E o governo faz isso para quê? Para pagar os juros da dívida ou algum investimento que ele quer fazer. Mas eu digo para vocês, ele não vem a público, o nosso governo, a Fazenda não vem ao público explicar a origem dessa dívida estrondosa de mais de 3 trilhões de reais. Para que foi feita? Aonde foi utilizado isso? A gente chega a pensar que só levou vantagem, senador, as 800 ou 1.000 famílias de políticos que saíram bem com essas dívidas. Porque o povo brasileiro, principalmente o aposentado hoje, que não tem culpa nenhuma disso, está pagando o pato. Tá? É ele que está sendo chamado a pagar isso aí. Aí eu digo, com esse recurso,
o governo federal construiu estatais, construiu indústria, CSN, e acabou a Previdência Social, que financiou isso, sem querer, é claro, foi retirado dela, não recebe um dividendo. Os dividendos vão para o Caixa do Tesouro, não volta para a Previdência. E mais grave ainda, senador, é que quando privatiza, também os recursos vão para o Tesouro Nacional. Os recursos não vêm para a Seguridade Social. Na hora de se construir, sai da Seguridade Social. Na hora de venda ou na hora de fazer, como é que diz a consignação lá, das estradas que foram construídas, das pontes que foram construídas, o recurso entra diretamente no Tesouro Nacional e não vem para a Seguridade Social. Então, aí, novamente, está os idosos sendo penalizados. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho em cima disso. O governo tem que parar para pensar. Está envelhecendo? Está. Mas tinha problema? Olha, se for administrado o orçamento da Seguridade Social com toda a honestidade possível, sem corrupção, sem nada, daria para pagar normalmente tudo que tem que pagar, sem estar penalizando o idoso no momento que ele mais precisa. E agora a gente passa por um outro problema sério. Nós sabemos que com essa desoneração que está sendo proposta e que vem sendo executada já, isso aí é praticamente uma maneira de desviar a atenção. Porque o empresário, ele vai continuar pagando, não como percentual da folha, ele vai pagar como seu faturamento, eu não sei como é que está bem na lei, mas ele vai continuar pagando. Só que já não vai entrar mais no orçamento da Seguridade Social. Está sendo desviado esse pagamento. Então, e é uma forma de se fazer aquela malfadada reforma da Previdência Social, senador. Aquela reforma que nós tivemos quase 100 entidades de nível nacional, contrária à reforma tributária, que era o desmanche da maior conquista do trabalhador brasileiro na Constituição de 1988, que foi o orçamento da Seguridade Social. Então, terminando com a contribuição patronal, está aberta a porta para se terminar com o orçamento da Seguridade Social. E aí, então, todo o controle que a Anfip realiza, que a COBAP acompanha, e nós não vamos ter mais isso aí. E um agrave grande, senador, que eu gostaria também de denunciar nessa audiência, os maiores devedores da Previdência Social são as entidades públicas. É o próprio governo que não faz os repasses para a Seguridade Social que deve fazer. Então, a gente tem que acompanhar de perto isso. O aposentado, eu acho que a COBAP está acompanhando isso e não dá certo. Nós temos que estar atento. Essa desoneração é o primeiro degrau, depois da malfadada apresentação do projeto da reforma tributária, que vai desmontar o orçamento da Seguridade Social. Então, se nós ficarmos quietos agora, aceitar essa desoneração, sem fazermos nada, como vem, aí, como disse o senador na abertura da sessão, se tem o compromisso de pagar aos aposentados, se tem o compromisso de fazer a saúde, de fazer a assistência social desse orçamento, como que nós vamos deixar de arrecadar isso? Ah, mas a lei autoriza e diz que o governo tem que repor o valor da desoneração. Não repôs nenhuma até hoje. Como tudo que ele fica de repor, ele não repõe. Então, é verdadeiramente achatar e fazer com que o idoso não tenha aquela vida que ele planejou. Alcides, mais uma vez, se tiver alguém de pé, tem lugares aqui, as cadeiras estão aqui, todos poderão ficar sentados. Acabamos de assistir agora, através da Lei 12.663, novamente embutido lá no seu artigo 9º, a contribuição, o direito, concedido o direito aos ex-jogadores da seleção brasileira de se aposentarem com o teto, coisa que nenhum trabalhador quase consegue. Contribuindo.
35 anos de contribuição não consegue o teto, porque é 90% da média. Agora, vem aí embutido numa lei da Copa, conceder gratuitamente o teto e dizendo na lei que tem que ser a Previdência Social a mantenedora desses benefícios. E caso o jogador já tenha falecido, vai para os seus dependentes. Então, nota, fazer cortesia com o dinheiro dos outros. Se tivesse sobrando, se esse orçamento tivesse sido muito bem administrado, teria recursos para fazer essas caridades, vamos assim dizer. Mas não tem. E está achatando, está tirando da nossa aposentadoria, do nosso direito, nós que contribuímos, para fazer caridade para os outros. Use assistência social, se quiser. Não precisa usar a Previdência. Aí usa recurso do Tesouro, e não recurso da Seguridade Social. Mas não, para fazer isso, eles têm que usar recurso da Seguridade Social. Eles têm que tirar dinheiro do valor dos benefícios previdenciários. E o aposentado, o idoso, é que vai se virar com a sua família ou abrir um bico para trabalhar de novo. Auxílio, né? Família de presidiário tem um abono maior do que o salário mínimo, 960. Esse aí é outro assunto que estava logo aqui na frente. Esse auxílio reclusão também, que eles defendem. Para que pagar auxílio para manter marginal na cadeia? Para quê? Aí eles dizem assim, não, mas é a família que não tem culpa. A família também usufruiu da renda do marginal, renda ilícita, diga-se de passagem. Então, o Brasil não tem que privilegiar a marginalidade, e sim a honestidade do seu trabalhador. Nós temos que ser um país honesto, de gente honesta, não de gente desonesta. O desonesto, se ele for preso, ele vai cumprir a pena dele. Nada contra ele quando ele sair, pode ser acolhido, cumpriu a pena, tudo bem. Mas agora ficar pagando para ele ficar lá na cadeia, eu acho um absurdo. A gente tem que olhar isso também, senador, antes de mexer isso. Eu quero dizer aqui que eu não estou fazendo crítica específica à nossa presidente, e estou sim fazendo uma crítica ao executivo, de uma maneira geral. Aí entra os ministérios da Fazenda, do Planejamento, todo mundo que está lá para planejar, porque o idoso, o aposentado brasileiro já não aguenta mais essa discriminação feita contra ele. Ou ele pertence à sociedade brasileira, ou então não pertence. Se pertence, ele tem todos os direitos. Então, a gente tem que trabalhar em cima. A Constituição diz que a lei é igual para todos, então que seja igual para todos. Falta colocar também esse desconto que se criou para o aposentado. Será que é para manter a pensão da mulher? Porque ele paga a aposentadoria dele e quando ele se aposenta fica pagando para a mulher ter direito? Isso foi criado agora. 11% de desconto. Como disse o senador Bahia tempo atrás, o governo só ouve os tambores das ruas. Então, eu acho que nós temos que ir para as ruas. Essa é a minha opinião, e não abro mão disso. Agora, Muito bem, vamos fazer o seguinte, primeiro cumprimentar os dois companheiros que falaram, mas nós vamos tentar manter aqui, porque todo mundo vai poder usar a palavra tranquilamente, ou do plenário ou daqui. Quando o convidado terminar de falar, nós vamos abrir no final um segundo momento para o plenário, para que o plenário possa falar, e na hora de falar é bom dizer o nome. Inclusive reafirmando aí algumas posições que vocês já colocaram, que não há discordância, não de minha parte. Nós temos que resolver essa questão do aposentado. Eu não tenho nenhuma dúvida. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fez muita coisa, mas não resolveu a questão dos aposentados. É uma dívida que a gente tem com os aposentados, com os pensionistas, do reajuste real e do fim do fator previdenciário. Por isso, meus cumprimentos, se vocês estarem aqui, batendo nessa tecla, tem que resolver essa questão. continuando, senador, estava dizendo que não estou fazendo uma crítica à pessoa de nossa presidente. Aliás, respeito muito, porque eu acredito... Eu, inclusive, não estou fazendo crítica a ninguém, estou defendendo causas, vocês também defendem causas. Exato. E nós só vamos parar de falar no dia que atenderem. Enquanto não atender, pelo menos deem o direito de reclamar, que é o que você está fazendo e que eu também estou fazendo. Se nem reclamar a gente não puder mais, então é abrir mão do nosso mandato e todo mundo para casa.
Se nem poder falar a gente não pode mais, daí vão abrir mão do mandato. E vamos todo mundo para casa. Tanto vocês como eu. Por isso que eu acho que está correta essa presença aqui, em massa, das entidades e dos sindicalistas também, exigindo o reajuste real para os aposentados a partir de 1º de janeiro e o fim do fator previdenciário. Então, vai lá, meu amigo, continua. Até porque, senador, se eu fizesse crítica a uma pessoa somente... Oi, pode falar? Claro. Oi, se eu fizesse crítica a uma pessoa somente, eu estaria sendo injusto. Porque não é só o executivo que está conivente com essa situação dos aposentados. O legislativo também, porque eles aprovam tudo que vem do executivo. Então é conivente. Com a maioria. Você vê aí que prometeu votar o fim do fator previdenciário logo após as eleições. Mas se a gente parar para pensar, isso já vem enrolando há anos. Há anos que isso vem sendo enrolado. Agora fez uma promessa após a eleição, agora já está falando que vai ser 2013. Daqui a pouco é depois das eleições de 2014. E vai enrolando, vai enrolando. E o coitado do aposentado vai morrendo, vai substituindo e não consegue. Para finalizar, senador, eu quero deixar claro que nós, aposentados, somos pessoas humanas. Nós trabalhamos, nós contribuímos e nós não somos peso para uma nação. Porque nós fizemos caixa para nós termos a nossa aposentadoria. Nós não dependemos do trabalhador de hoje para fazer caixa para nós, não. Nós fizemos a nossa caixinha para nós termos a nossa aposentadoria. Não temos culpas se o executivo se apropriou indevidamente desse dinheiro para fazer frente às suas despesas, aos seus investimentos. Hoje nós estamos mais frágeis, fragilizados pela idade, fragilizado porque nossos movimentos não são iguais àqueles que a gente fazia com 18 anos de idade, com 25 anos de idade. Mas nós continuamos sendo humanos, não somos peso, como eu voltei a falar. Só apenas somos idosos e temos esperança de que com essa audiência a gente vai abrir os corações e a mente, tanto do legislativo como do executivo, para fazer pensar um pouquinho mais que envelhecer, eles também um dia vão se envelhecer. Eles têm um privilégio de ter salários grandes, de ganharem bem, fazer uma caixa, construindo um patrimônio que vai fazer com que o envelhecimento deles seja realmente saudável. Mas o trabalhador brasileiro, aquele que trabalha com uma britadora na mão, aquele que trabalha com uma enxada na mão, esse não tem como fazer poupança. Porque o que ele ganha no final do mês é para pagar o que ele comeu. E não sobra nada para ele poupar. E agora nós estamos aqui tentando derrubar o fator previdenciário e pensamos em fórmulas mágicas de manter esse trabalhador na ativa. Esse é um problema sério, porque o trabalhador do pobre, o filho do pobre começa a trabalhar aos 15 anos, 16 anos, mesmo que seja contrário ao ECA, que eu também sou contra o ECA, quando proíbe esse trabalho, de 15, 16 anos, eu acho que tem que trabalhar mesmo, porque é aí que se constrói um homem. Mas o trabalhador, o filho do rico, ele vai numa faculdade, ele só entra no mercado de trabalho com 25, 26, 27 anos. Então a fórmula 95, 85 vai beneficiar quem? O filho do rico, que vai trabalhar os 35 anos exatos e vai, somado à sua idade, que ele começou a trabalhar já com uma idade mais avançada, ele vai atingir o fator, essa fórmula. Agora, o trabalhador, o filho do pobre, não. Por ele começar a trabalhar cedo, a hora que ele completar os 35 anos de contribuição, ele ainda vai estar com 50 e poucos anos de idade, aí a fórmula quer que ele chegue aos 65. Ele vai ter que contribuir com mais 10 anos. 10 anos a mais de trabalho, aquele trabalhador que trabalha no serviço pesado, que se desgasta no exercício da sua profissão, enquanto os demais, que teve oportunidade de cursar uma faculdade, vai trabalhar um período bem menor e já vai conseguir a sua aposentadoria. Então, a gente tem que pensar nessa fórmula também, que se pensa para substituir o fator previdenciário. Então, eu espero que nessa audiência, os deputados, os senadores, o executivo, olhe mais para os idosos e que faça justiça, regulamentando logo o artigo que cria o Fundo da Seguridade Social,
que eu ouso aqui, senador, dizer o Banco da Seguridade Social, para administrar esse orçamento, tirando esse orçamento da mão de políticos. Porque todos os políticos que entram para administrar alguma coisa, o senhor pode contar que vai ter corrupção, vai ter desvio, vai ter alguma outra coisa. Então, nós temos que colocar a administração quadripartite em cima desse orçamento da Seguridade Social. Que vote logo o índice previdenciário embutido no 4434, que está lá, que também está dormindo, aprovado por unanimidade pelo Senado Federal, a Câmara engaveta e não vota. Como se eles fossem dono do Brasil. Não é, o Brasil é nosso, gente. Eles estão exercendo o mandato deles para o bem de um partido que está no poder. Eles tinham que exercer o mandato deles para o bem do povo brasileiro, e não para o partido. Eu diria que nem do bem do partido. Que faz mal para o partido não votar o fator. Se pensarem no partido, tem que votar o fator. E acabar com esse reajuste aí. Exato. A Câmara tem que votar os projetos. Você falou bem, e eu vou aqui insistir. Se a gente critica o Executivo, tem que criticar, sim, também o Legislativo, que não cumpre a sua parte. Se votassem na Câmara, o que o Senado já votou, estava garantido o reajuste integral para os aposentados e o fim do fator, e a Câmara não vota. E você falou correto. Fico dizendo que é 2011, 2010, 2009, eu estou voltando para trás, 2008, mas não vota porque não quer. É só botar na pauta, é só votar. A Câmara tem que votar. Nós não podemos aqui dar desculpa para a Câmara. Não. Eu estou falando ao Rio para todo o Brasil. Eu não dou desculpa para a Câmara, não. A Câmara tem que votar. Cada homem, cada mulher lá é independente, tem consciência do crime que o fator está fazendo ao Brasil e o não reajuste dos aposentados. A Câmara tem que votar, não tem que levar a Câmara aqui de bonzinho, não. A Câmara tem que votar. Eu estou explicando, o senhor está entendendo? Eu aprovei aqui, por unanimidade, o fim do fator e o reajuste integral para os aposentados. E a Câmara não vota. Que vote os projetos que o Senado aprovou. É só isso que eu peço. Não vota porque não quer. Tem dinheiro, tem verba no orçamento. Exato. Não venham com desculpa porque não tem desculpa. Esperamos que o fator previdenciário seja extinto, não só extinguir o fator previdenciário, mas que o efeito dele seja retroativo para resolver o problema dos aposentados que foram atingidos por eles, porque senão nós não estaremos fazendo justiça. Espero que faça justiça mais uma vez, senador, porque nós temos aquele veto do aumento de 2006, que ainda não foi votado ainda. Quer dizer, aprova-se nas duas casas, por unanimidade praticamente, o executivo veta e as duas casas ficam quietas. Estou acabando, senador. Estou acabando. Falta só um parágrafo. Que tem... Né? Quer dizer, a Câmara que demonstrou... Só lembrar, você já usou 40 minutos, é 10 para cada um. É 10 e todos querem falar. Tem um monte de gente para falar aí. É que nós temos muita mágoa... Não, mas depois vai ter o debate, Nós temos muita mágoa... Se puder concluir agora, eu passo a palavra para os outros. Depois eu vou montar mais 3 mesas e ainda vou passar a palavra ao plenário. Senador, eu vou atender Vossa Excelência e vou concluir, Muito então, bem. deixando a palavra para outras pessoas. Muito bem, parabéns.